Certa vez Jesus ia da Judéia para a Galiléia e era necessário que passasse por Samaria. E já por volta do meio-dia, ele estava cansado e sentou-se junto ao poço. E assim diz a palavra, que nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Veja que logo no início dessa história, nós já vemos aqui relacionamento quebrado entre dois povos, entre os judeus e os samaritanos. A verdade é que o pecado, ele não somente quebrou o relacionamento do ser humano com Deus, mas também quebrou o relacionamento com o ser humano e o ser humano. Nós, entre pessoas e povos, temos rivalidades, inimizades, isso é fruto do pecado. E Jesus, quando se apresenta a essa mulher, ele já diz que ele é aquele que tem a água viva. Aquela água que, se alguém beber, jamais voltará a ter sede. E logo depois dessa conversa, Jesus diz assim para ela, chama teu marido. E ela diz, eu não tenho marido. E Jesus diz, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. E esse que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Por que que Jesus expõe a história dessa mulher? O que Jesus está fazendo com ela é simplesmente, e nada mais do que expor a alma dela para ela mesma. Porque ela precisava saber que tudo que ela procurava e tudo que ela estava buscando em relacionamentos não poderia satisfazer a alma dela, não poderia satisfazer ou saciar os desejos que ela tinha de relacionamentos profundos, e isso era aquilo que só Jesus podia dar. Por isso Jesus diz, se você beber dessa água, você jamais voltará a ter sede. E essa mulher demorou a entender que Jesus estava falando sobre questões espirituais. Tanto é que ela pergunta, mas Senhor, esse poço é fundo, você não tem como tirar água. A verdade é que nós, como efeito do pecado, também estamos sempre à procura de algo que vai nos satisfazer em definitivo, de algo que vai nos dar o prazer definitivo. Certa vez, C.S. Lewis, o autor, aquele que escreveu Crônicas de Nárnia, também que virou filme recentemente, ele escreveu que as criaturas não nascem com desejos que não podem ser satisfeitos. Se o bebê sente fome, bom, existe o alimento. Um patinho gosta de nadar, existe a água. Se existe o desejo sexual do homem, bom, existe o sexo. Mas se descobre em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que não fui criado para este mundo. E isso é o que nós temos que entender, eu e você, que não há nada nesse mundo que vai nos satisfazer. Por mais que nós busquemos em coisas lícitas, família, trabalho, patrimônio, fama, coisas que não são ilícitas ou ruins em si, mas se nós buscarmos como uma última satisfação da alma, elas não serão satisfeitas, elas não serão suficientes. Agostinho também diz que fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Nós somos feitos para Deus. Enquanto não buscarmos satisfação em Deus, nós não estaremos quietos, não estaremos satisfeitos, apenas repousamos em Cristo, em Jesus. Ele é a nossa última satisfação. E Jesus então expõe a ela mesma, a essa mulher, aquilo que ela estava buscando, relacionamentos, maridos, e nada daquilo então fazia ela se sentir completa. Eu conheci certa vez uma mulher que deu um testemunho em que ela falava que ela tinha tudo, ela foi muito bem sucedida profissionalmente desde o início de sua carreira, muito jovem, viajava, fazia suas festas, tinha tudo o que queria, mas no final sempre havia um vazio. Tanto essa mulher, agora, nesses anos, ou de 2.000 anos atrás, quando falava com Jesus, é a mesma história. São pessoas que estão buscando satisfação em outras coisas que não irão trazer plenitude, mas que elas, ambas, tanto essa pessoa que eu conheci, quanto essa mulher que falou com Jesus em Samaria, chegaram ao conhecimento do Salvador, ao conhecimento de Jesus Cristo. E ela se mostra, na verdade, até mesmo religiosa,
Ela disse: Senhor, vejo que és profeta. E ela faz uma pergunta: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus disse: mulher, podes crer-me que a hora vem quando neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Veja que nem mesmo a religião pode satisfazer a alma humana. Muitos são os religiosos, muitos são aqueles que procuram na religião a satisfação e a salvação. Mas Jesus diz que a salvação vem dos judeus. Por quê? Porque ele é o Messias prometido. E essa mulher também sabia que havia um Messias. Ela disse: Senhor, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus disse: eu sou, eu o que falo contigo. Jesus se apresentou não somente como aquele que tinha água viva para satisfazer todos os desejos da alma humana, mas ele se apresentou também como Messias, aquele que era prometido e que era esperado pelos judeus, aquele que poderia trazer a salvação. O interessante é que no final dessa história, diz que a mulher foi até a sua cidade e falou para as pessoas da cidade, da vila delas, a respeito de Cristo. E essa mulher que era tão desprezada, que tinha uma reputação já tão diminuída por causa de suas próprias atitudes, ela foi ouvida. E aquelas pessoas foram conferir e foram ouvir e conhecer Jesus Cristo. E no final da história aqui diz que essas pessoas da cidade dela falando para ela: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. O convite que eu quero fazer para você hoje, ouvindo essa palavra, vendo que essa mulher samaritana foi transformada, sabendo que existe um Salvador que pode satisfazer todos os teus desejos, finalmente. Aqueles desejos e aquela ânsia que nada que você tenha adquirido ou feito nessa vida possa ter satisfeito. Esse Salvador está disponível hoje para você. O que você precisa entender é isso que os samaritanos falaram para essa mulher, depois de ouvir o testemunho dela. Não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Há um Salvador que tem a água viva, aquela água que satisfaz os desejos que nenhuma coisa deste mundo pode satisfazer. Jesus Cristo. Creia nele, entregue sua vida para Jesus, não espere mais nenhum minuto. Ele veio a este mundo para te salvar e essa mensagem chegou hoje até você. Que Deus te abençoe.